Boa tarde, boa noite, bom dia. Tô com fome. Hoje eu tenho umas atividades que eu preciso fazer que eu tô procrastinando, faz um tempo, meses, na verdade. Eu vou, né? Vocês vão me acompanhar se vocês tiverem paciência. Eu vou replantar esse Clarinervium. Tá aparecendo? Não. Então é bom eu mostrar, né? Na experiência. Esse Clarinervium aqui, vou contar a história dele, como é que a gente chegou nesse ponto, qual é o problema que tá atingindo ele no momento e ela vai ser replantada também. Também com história, também com detalhes. Vamos começar pelo mais fácil e por aquele que talvez tenha um choque emocional um pouco menor em mim. Vamos pelo Clarinervium. O que aconteceu com ele? Eu comprei em abril desse ano e replantei. Quando fiz o replante dele, eu achei que ia ser uma ótima ideia colocar ele em um vaso com muitos furinhos, porque isso permitiria uma circulação melhor de ar. O único problema é o seguinte: eu precisava ter regado adequadamente e eu não fiz. O que acontece é que esses furos permitiram sim um melhor fluxo de ar para o substrato e para as raízes, mas isso significou que as raízes estavam secando mais rápido. Só que eu sou uma daquelas pessoas que não gosta de regar planta. E então o que aconteceu? Ela ficou muito tempo com as raízes muito secas e aí foi regada. Isso também, às vezes a gente pensa que apodrecimento de raiz é uma consequência única e exclusiva de excesso de rega, mas pode ser uma consequência desse choque quando você é uma pessoa que deixou a planta muito tempo sem água e aí você vai lá, molha e a planta dá aquela surtada, não sabe o que fazer, e pronto, ela pirou. Ela detonou as próprias raízes. É uma situação bem triste e aconteceu bastante esse inverno, porque eu até acho que tem um destaque salvo no Instagram, inclusive, como fazer furos de maneira fácil no vaso e tal, só que pra mim, com o tipo de substrato que eu uso e com a minha rotina de rega, não funcionou. Vamos ver então como é que tá essa raiz e vamos descobrir como é que a gente vai resolver esse problema. Tô até com medo, mas tudo bem. A planta agora tá mais sequinha, que eu reguei ela no começo da semana. Ai, tadinha. Nossa, gente, as raízes estão terríveis. Elas estão secas agora, mas olha o estado. Não é para menos que a planta não cresceu nada nos últimos meses. Como é que ela ia se virar? Coitada. Mas um caule fenomenal, que talvez em circunstâncias normais eu pensasse em propagar essa planta, se ela tivesse bem enraizada, porque o caule é bem grande, olha só. Tudo aqui é caule nela, daria para propagar, e sendo ela uma planta tão bonita, é do meu maior interesse transformar ela em várias. Putz. Nem que seja para, naquela hipótese de você ferrar a planta, você ter o que fazer, você ter um backup, sabe? Meu Deus. Eita, que isso daqui vai demorar. Primeira coisa que eu vou precisar fazer é cortar esse monte de raiz que está seca. Para isso eu vou ter que identificar a partir de que momento essas raízes secaram, porque eu vejo que aqui na parte de cima elas estão íntegras, só que aí começa a acompanhar e em algum momento aqui para baixo, ó, daqui, pronto, já se foi. Eu não imaginava que essa planta estava com raízes tão ruins. Eu conseguia ver que tinha alguns problemas, mas eu achava de verdade que ela tinha péssimo momento para mexer nela, porque está com a folhinha crescendo, só que aconteceu. Quando a vontade bate, a procrastinadora não pode questionar, só tem que fazer. Eu vou ter que ir atrás de uma tesoura, a primeira coisa que eu esqueci. Vamos ver quantas vezes eu vou levantar daqui pra... Putz, o microfone. Amor, você pega uma tesoura pra mim. Ok, agora nós temos uma tesoura. Eu acho que eu já disse isso, eu não sei se eu só pensei ou se eu cheguei a falar, mas as raízes estão bem pior do que eu imaginava e
Eu achava que eu ia transplantar ela para um substrato. Só que eu já cheguei à conclusão de que ela vai para vermiculita para fazer um processo adequado de enraizamento. O processo de enraizamento não precisa necessariamente ser feito na vermiculita, tá? Pode ser realizado tranquilamente em sphagnum, se você quiser no substrato. Tem gente que faz na água, que eu não gosto de fazer com antúrio porque eu nunca tive sucesso. Mas vai ser necessário prestar atenção nela e focar nela por um tempo. Não vai dar para simplesmente botar ela e deixar viver, sabe? Deixa eu pegar um lixo. Esse substrato aqui, que estava nela, vai todo pro lixo, porque eu não sei como é que ele tá. Ele provavelmente está contaminado. Que tristeza! Ele provavelmente está contaminado de alguma forma, já que tivemos esse caos de raízes, então eu não vou reutilizá-lo. Meu Deus! Eu juro que eu não sei nem por onde começar. Eu juro, eu não sei se vai sobrar alguma coisa de raiz nessa planta. Eu tô assustada. Mas faz parte da vida. Provavelmente ela vai ficar enfurecida que eu mexi desse tanto nela. Isso aqui tá tudo podre. A verdade é que ela não parece exatamente podre, ela parece que secou e foi de fato o que ela fez. Vou confessar. Essa planta aqui tá me dando um baile. É um tipo de apodrecimento que não é exatamente um apodrecimento, em que eu não tenho plena certeza se as raízes estão vivas ou mortas. Oh, meu Deus, é a planta zumbi! É a planta de Schrödinger. Eu consigo ver que tem vários pedaços dela que estão flagrantemente destruídos, e foram esses que eu já retirei, que estão aqui na mesa, mas tem outros que eu não entendi. Vocês lembram que eu sempre falo que tá todo mundo aprendendo o tempo inteiro? Pois é, eu só não achava que eu ia aprender assim na frente de uma câmera desse jeito. Mas o que eu vou fazer nessa planta aqui vai ser o seguinte, porque ela tava com as raízes bem secas agora. Eu vou colocar ela na água, vou deixar ela absorver um pouco do líquido, que vai me dar uma visibilidade um pouco melhor da estrutura de raízes e o que tá de que jeito. Porque do jeito que tá aqui nesse momento, eu não consigo ter plena certeza se eu vou estar cortando uma raiz que talvez seja ao menos parcialmente viável. Isso é uma coisa pra gente sempre se questionar quando a gente tá lidando com raízes problemáticas. Porque assim, enquanto que por um lado a gente quer fazer a remoção completa de toda a parte que esteja danificada, se a parte danificada não está necessariamente causando problema, pode ser uma boa ideia você fazer uma avaliação se aquilo vai ser um benefício de ser retirado ou não. Tem vários pequenos pedacinhos que dá para perceber que a parte de dentro já estava até mesmo exposta. Então tá. Agora você imagina que depois desse drama com o Clarinervium, o meu ânimo para mexer no Araucoia não tava. Mas vamos lá, eu consigo. Mesmo desanimada. Qual é a dessa planta aqui? Eu não estou muito satisfeita com o fato de que ela não está conseguindo sustentar mais do que 2 folhas ao mesmo tempo. Geralmente, quando ela começa a lançar a terceira folha, ela dispensa uma das anteriores. E até é relativamente normal em alguns antúrios, só que, sendo essa planta especial do jeito que é, eu decidi fazer uma mudança do substrato. Ela ainda está no substrato original que veio do produtor, e ela chegou aqui no meio do inverno, só que, sendo quem é, eu fiquei com receio de replantar nesse período e fazer caca. Então eu pensei, fica no substrato que vai dar certo. E agora eu preciso
retirar esse substrato e dar uma olhadinha. Desde que ela chegou, ela vinha sendo nutrida com root juice, que é o enraizador que a gente ama de paixão, e fertilizada em semanas alternadas com o enraizador, porque uma das intenções era estabelecer uma boa raiz, uma boa estrutura de raízes nessa planta para a gente conseguir ficar tranquilo. Ela está integralmente em fibra de coco. E eu quero colocar um substrato um pouquinho mais... que vai reter um pouquinho mais de umidade, que talvez ofereça um pouco mais de nutriente, não sei. Com o Araucarianum, às vezes, você não sabe exatamente o que você está tentando consertar, mas você está tentando consertar alguma coisa que a planta está dizendo que não está legal. Ela está uma planta bonita e tal, só que tem alguma coisa que não está certa, que eu ainda não consegui pegar o jeito. E a pequena tá maravilhosa, tá com 7 folhas, eu acho, crescendo super bem. Essa daqui, que já era mais estabelecida em tese, era para ser mais calma e tranquila até, não. As raízes estão todas enfiadinhas bem no meio da fibra. Ai, que terror. Literalmente dentro da fibra. Uau, esse vai ser o vídeo mais animado do YouTube inteirinho. Mulher passa 40 minutos retirando fibra de coco das raízes de um antúrio. Lado ótimo dessa planta, as raízes não tem muitas, tá? Em comparação com as plantas que estão em outros tipos de substrato, as outras têm bem mais. Mas... o que eu estava falando? Talvez você me veja mexendo desse tanto nas raízes e se pergunte, ué, é para mexer tanto assim? É bastante variável, na minha opinião. Tem quem simplesmente pegue a massa de raízes e coloque no substrato novo, tem quem mexa um pouquinho, tem quem mexa um montão. Primeira coisa para levar em consideração é, você tem que fazer de acordo com o teu nível de conforto. As razões pelas quais eu mexo bastante são as seguintes. Eu não sei se tem mais de uma, mas a que eu estou me lembrando agora é, eu tenho muito receio de mistura de substratos e situações que terminem fazendo com que você não saiba se você está lidando com o substrato que está por dentro ou o substrato que está por fora. Por exemplo, se você pega uma planta com muito esfagno e coloca ela dentro de um substrato drenável, aquela parte de esfagno vai manter mais umidade do que aquela parte externa. Se você enfiar o dedo na parte externa de substrato novo e perceber, aqui já está seco, talvez na parte de dentro talvez não esteja. Então, eu já perdi planta, não perdi, mas tive problema com planta por situações assim, então hoje em dia eu prefiro ter uma compreensão adequada do substrato que eu estou utilizando. Lembrando aquilo que eu falei lá no primeiro ou segundo vídeo, que é, você é o especialista do seu ambiente. Então, o que eu estou fazendo aqui pode não funcionar para você, pode não funcionar na sua casa, no seu ambiente, pode estar completamente diferente do que loja diria ou do que o produtor diria que é o certo. Por isso, sempre crítica e avaliação antes de tomar qualquer decisão. Acho que eu vou colocar lá na água. A parte de dentro está bem interessante porque ela está muito mais apodrecida do que a parte de fora. Eu quero chegar no caule, eu quero chegar no caule para conseguir enxergar melhor como é que está a situação aqui. Essa é uma planta que eu já comprei maior, então eu não tenho noção. A outra que eu já mostrei, o outro Araucarianum que eu mostrei no Instagram dias atrás, ele é uma planta que veio bem pequenininha para mim, planta de semente. Então, era fácil de identificar. Pequenininho ali e tal, beleza. Essa daqui não, essa daqui talvez seja de um pedaço de propagação, então eu tô curiosa para ver o que é que deu origem a ela. Mas olha, vou te falar, eu tô penando nessa fibra de coco, viu?
Que 2 plantas do inferno que eu escolhi para fazer o primeiro vídeo desse tipo. E aí cada tec que faz, você pensa, ai meu Deus, era uma raiz. E torce para que não fosse. Aqui ao menos eu não vejo raízes quebradas. Vi um pedaço de... Cadê? 1,5 centímetro, mais ou menos. Acho que a próxima planta que eu vou fazer, o replante vai ser alguma coisa tipo uma jiboia, onde eu vou conseguir não ganhar um baile, não levar um baile da planta. Voltei. Voltei para apanhar mais um pouco do clarinervo. O que aconteceu durante esse período em que eu deixei a planta na água? Eu acho que eu deixei ela por uns 40 minutos na água. Ela absorveu uma quantidade de água o bastante que me permitiu identificar quais partes dela de fato estavam comprometidas e quais partes dela não estavam. É bem interessante ver isso na prática. Aqui, por exemplo, na verdade eu já tinha visto algumas das partes, só que estava complicado de definir exatamente o que era o que. Nada nunca é objetivo em jardinagem, nada nunca é 0 ou 1. Então, agora, tendo uma visão um pouco melhor de quais são esses pontos que não estão muito legais, eu vou começar a cortá-los para poder fazer um enraizamento um pouco melhor dos pedaços que sobrarem. Mas vou dizer uma coisa para vocês. A minha impressão inicial era talvez um pouco pior do que a realidade. Por isso que muitas vezes eu recomendo, as pessoas mandam mensagem e perguntam, o que eu faço com essa raiz aqui? Manda foto, manda imagem da raiz e eu digo, espera secar. É importante você dar uma olhadinha nas raízes nas duas circunstâncias, porque olhando uma raiz muito seca ou uma raiz muito molhada, você perde um tanto dos pontos de referência e você pode fazer uma interpretação errada. Então, prudência realmente é útil nessa situação. E aqui, como eu falei, a situação é menos pior do que eu imaginava. Não é boa, mas também não é uma coisa que esteja completamente tomada por bactérias, como provavelmente seria se fosse uma questão de apodrecimento de raiz por excesso de rega. Aí digamos que você está com um problema igual ao meu e você precisa lidar com ele. O que eu vou fazer agora? E é o que eu sempre faço, é o meu protocolo constante para antúrios em apuros. Antúrios em apuros. Eu vou fazer uma mistura meio a meio de água oxigenada, 10 volumes, peróxido de hidrogênio 3%. Tá aqui. Água oxigenada, 3%, peróxido de hidrogênio, 10 volumes. Comprei no Mercado Livre, o melhor preço que eu encontrei. Eu vou fazer uma mistura 1 para 1 disso com água e vou deixar essas raízes molhando nessa mistura por alguns minutinhos. Depois disso, eu vou voltar aqui para a gente plantar, definir o tamanho do vaso, definir o substrato e colocar ela e ver o que vai acontecer depois. Voltei com o meu meio litro de água ali dentro, que eu vou jogar 300 ml de água, 200 e pouquinho, assim. Eu sei que eu falei 1 para 1, só que 1 para 2, 1 para 1, 1 para alguma coisa. Né? A gente vai trabalhando com os limites. E agora eu vou botar essas raízes um pouquinho para tomar um banhinho assim. Aqui dentro.
uma água oxigenada no Mercado Livre é mais barato, mas ainda assim não é a coisa mais barata do mundo, a gente dá uma economizadinha, que nem a gente faz com o root juice, com todos esses outros insumos. Tá, vai ficar ali por uns segundos enquanto a gente toma uma decisão, que é duas no caso. Primeiro, qual é o meio enraizador que eu vou utilizar? De começo, eu pensei em usar Sphagnum, porque Sphagnum, na minha opinião, é o mais próximo da UTI das plantas, na minha visão e aqui, para mim, tá? Só sempre importante deixar claro isso, porque de vez em quando tem alguém que diz, mas para mim funciona de tal jeito. Funciona, isso é o importante é funcionar. Mas eu estou te contando como funciona aqui. Eu gosto de usar o Sphagnum considerando como uma UTI. Por quê? Eu sempre digo que quando você tem uma planta que demonstrou algum problema nas raízes, por exemplo, apodrecimento de raiz, você precisa, ao longo de alguns dias, monitorar essa planta para garantir que esse apodrecimento não continuou. Pensa que é como se a gente tivesse... A gente quer tirar aquela coisa e garantir que saiu tudo, tá? Bem, de maneira grosseira é isso. Ou seja, a partir do momento que está definido, beleza, ela está segura, eu gosto de então colocar num substrato onde ela vai ficar mais permanentemente. Então, geralmente eu colocaria uma planta no Sphagnum, assim, logo de começo, estamos na UTI. É o paciente que eu vou olhar 1, 2 vezes por dia, dependendo das circunstâncias e da gravidade do problema. Só que essa planta aqui, eu sei que ela está muito bem, ela está muito estável. Por quê? Porque ela não estava com um problema de apodrecimento de raiz decorrente de uma infecção bacteriana ou algo parecido. Ela está com apodrecimento de raiz porque as raízes secaram tanto que elas... Entende? Então, nessa daqui, eu acho que eu vou direto para vermiculita. Porque, sim, é uma questão de experiência. Pode ser que eu esteja errada, pode ser, mas eu acho que dá. Nessa daqui, com as características que ela está apresentando e dada a estabilidade que ela está demonstrando, ela está com uma folha nova crescendo, ela acabou de ter uma flor também que eu cortei, então não me preocupo demais com ela. Então, vamos ver. Tô bem de vermiculita, né? Eu não tenho vermiculita da que eu gosto. Só tem vermiculita miúda. Eu gosto da vermiculita graúda. Aí sabe o que a gente faz? A gente usa a que a gente não gosta, porque a vida é assim. Meu Deus, tudo tá acabando nessa casa? É sério? Não tem... Eu já falei pra vocês que meu marido é um santo? Amor, você vê se tem vermiculita lá atrás. O que é a vermiculita? Vermiculita, ela vem num saquinho assim e ela parece uma areiazinha. Tá escrito vermiculita. Isso. Ajuda. Eu acho que vem dentro do armário, na frente da caixa de areia. Eu juro que eu não consigo me levantar daqui facilmente porque eu tô grudada no microfone, que tem fio. E essa é a minha desculpa para poder pedir tudo pro marido. Achou, meu amor? Aê! Sou muito esperto em reconhecer vermiculita se tiver escrito no rótulo. Eu tinha comprado vermiculita graúda! Olha! Eu tinha vermiculita graúda! Agora eu fiquei mais feliz, ok. A segunda coisa que a gente precisa definir, qual vaso eu vou colocar essa planta? Estou tentando tomar uma decisão aqui, que eu acabei de me dar conta de que eu estou sem vaso 12 transparente. Só esse que é todo furado, que foi o vaso que me causou problema por causa da minha preguiça. Então eu deveria, em tese, botar essa planta em um vaso 15. Só que, olha só, o vaso 12 está bem ajustadinho para ela. Estaria bem adequadinho para ela desenvolver boas raízes. Talvez eu precisasse replantar, mas acho que ela aguentaria um ano. Eu posso também colocar no vaso 15, que é um pouquinho maior. Eu também posso fazer outra coisa, que é pegar uma planta que está no 12, que eu sei que eu preciso replantar no 15, e liberar aquele 12 para essa e botar aquela lá no 15. Quem nunca, né?
Levante a mão quem nunca fez esse samba nas plantas para tentar fazer com que a planta específica ficasse com o vaso certo. Estou tentando decidir aqui. Mas eu estou com preguiça de replantar aquela planta lá. Mas ela precisava. Então tá, lá vamos nós. A gente vai replantar mais um clarinérvio. Eu vou dizer para vocês que hoje está sendo o dia em que tudo está dando errado. Tudo. Em vez de entrar em guerra, eu vou abrir um vinho. Vamos lá? Primeiro passo, eu vou preparar um pouco de substrato para poder plantar esse clarinérvio no pote 12. O substrato que eu geralmente uso vai no olho, tá? E repito, não é nenhuma uma receita que eu passo. Eu não me arrisco a fazer isso, a dizer o que você precisa ou não precisa. Mas eu costumo usar substrato de orquídea e substrato de cactus. Funciona muito bem, foi o que transformou esse clarinérvio aqui nesse monstro. Então, eu considero relativamente seguro. E assim a gente vai indo. A parte mais divertida é que eu ignorei o araucarianum ali, né? Tipo, nem tchums que a planta tá ali esperando que eu dê atenção pra ela. Mas o desespero vai batendo. Meu Deus, tem uma planta jogada ali. Isso não vai dar certo. Só bagunça. Espera só um pouquinho, vou fazer uma coisa que talvez me ajude um pouco. Eu normalmente gosto de usar luvas quando eu tô com as unhas mais compridas, porque ao mexer no substrato vai para baixo da unha e me incomoda um pouco. Então é uma escolha bem particular. Os pedaços do substrato de orquídea que porventura estejam meio grandes, eu vou fragmentando. Eu gosto dessa marca. Em geral eu procuro algum substrato que tenha pedacinhos pequenos. Eu gosto dessa marca por isso. Bagunça. Tentem então procurar sempre um substrato que seja de um tamanho... Tem diferentes tamanhos dependendo da marca. Olha que deprimida que ela ficou, caidinha. Agora vem a parte em que eu vou fazer uma preparação de root juice para regar essa planta aqui. Editar isso vai ser um terror. A recomendação do fabricante é de 4 ml por litro. Eu tô com meio litro de água aqui, 2 ml, que é o que tem nessa pipeta. Não confundir o root juice com o vinho, com a água oxigenada que tá ali do lado, com... né? Regando. Como eu já comentei inúmeras vezes com vocês, eu gosto muito de fazer o reaproveitamento da água do root juice, porque eu podia ter adicionado um pouquinho de perlita aqui. Eu gosto de fazer reaproveitamento da água do root juice porque ele é muito caro. Então, rega, o excesso vai cair dentro de um vaso e você usa esse excesso para regar a própria planta de novo. Só que aí você precisa achar mais um vaso. Deixa eu ver se esse daqui serve. Não, esse é o do substrato, aquele... E drena de novo, e rega de novo, quantas vezes for necessário até que o substrato esteja todo encharcado. Isso é importante numa rega logo depois de a planta ter sido
ter sido manipulada. É que ela fique bem umidazinha dentro desse novo substrato e beleza. Meu Deus, eu não acredito, a gente terminou a primeira planta, tem só mais 2. Pronto. Planta 1 feita. Eu juro, eu quase confundi. Vocês viram a cara que eu olhei pro negócio? Eu quase confundi com o vinho. Aí vem a segunda parte do problema. Eu acabo de me dar conta de que não tem mais substrato. Não aqui ao menos. Talvez tenha em algum lugar na área de serviço, mas... Cara, não tem quase nada na área de serviço. Não tem substrato lá na área de serviço, não? Que eu tenha visto, não. Você tem que dar uma olhada lá. A equipe de apoio acaba de informar que não tem substrato na área de serviço. E a equipe de apoio informa isso no momento em que o nosso em que o nosso Deus maravilhoso está assim. Oh, nu! O rei está sem roupas. Qualquer coisa a gente enfia dentro de um vaso 15 assim e espera o tempo passar. Senhoras e senhores, esse é um dos problemas da jardinagem da vida real, em que a pessoa se propõe a fazer uma coisa, mas ela esquece que ela precisa dos insumos para fazer essa coisa. E aí tudo dá errado. Eu sei que quando esse vídeo sair, eu vou estar rindo do dia de hoje. Mas agora eu não tô. Mas eu tô bebendo. Que complicação imensa para conseguir fazer isso dar certo, mas vai dar certo. Ok, Clarinervium primeiro foi plantado. Vocês sabem disso, afinal, para vocês isso acabou de acontecer, para mim isso aconteceu faz 1 hora atrás. Eu vou agora olhar o segundo Clary. No caso, o primeiro, o Deus, o Clarinervium. Vamos olhar as raízes dele. Que delícia! Eu confesso que eu tô com medo de mexer nele. Não porque eu acho que algo vai dar errado, sempre pode dar, mas não que eu acho que tem algum problema ou algo para dar errado, mas simplesmente porque eu amo tanto essa planta, mas tanto. É um filho, então uma pessoa fica meio... Eu quero ver o quanto sobrou de substrato aqui dentro. Ai, olha essas raízes, pessoal. Tratem bem seus Clarinervium. Olha como ele... Olha que padrão bonito. Eu sou a louca dessa planta, né? Eu sei. Ele fez uma espécie de espiral. Isso daqui é aquela soltadinha das pontas das raízes que a própria produtora fala que é excelente fazer quando você precisa replantar a planta. Porque ela tá com raízes gigantescas e as raízes ficaram tudo enroladinha, porque não havia espaço. Inclusive isso dificultou bastante a situação aqui para essa planta comigo, porque, como eu falei para vocês, eu sou ruim de rega. Mas a planta estava precisando de mais água do que ela estava conseguindo obter em razão dessa massa de raízes tão grande e tão pouco substrato, especialmente na parte de baixo. Mas que interessante. Eu estava bem curiosa para mexer nele, sabe? Nossa, que calor. Sobe elevador, desce elevador e preocupada com esse araucariano. Ainda desci o elevador. Quando entrei no elevador, comecei a perceber que tinha um fio de pelo da gata coçando desesperadamente meu nariz e eu não podia coçar. Porque afinal, dentro do elevador, pandemia.
Gente, eu não sei onde eu vou enfiar essas raízes. E tá seca, conforme já previsto. Façam suas apostas. O vaso 15 vai ser grande o bastante para essas raízes? Ou terei eu que sair correndo atrás de um vaso maior? Coisa que eu não tenho! Mal educada. Gente, olha isso! Que planta maravilhosamente bem enraizada! Minha intenção é fazer um substrato semelhante. Vou seguir as mesmas características do primeiro, que foi, como eu falei, orquídea e cactus. O caule dessa planta até nem é muito grande, para falar bem a verdade para vocês. Ele é bem menor do que os outros. Só que a massa de raiz está... Será que vai? Não foi. Não foi. Só que é isso. Eu agora não sei o que fazer com ela porque ela tem uma estrutura de raízes muito maior do que o vaso que eu achava que ela ia caber. Então, eu vou sentar e chorar mais um pouco. Ah! Quebrei um pedaço da raiz. Agora a gente volta para isso. Vamos ver se a remoção, Vamos ver se colocar água ajuda alguma coisa. Se colocar água ajudou alguma coisa na remoção das raízes. Eu acho que não. Eu vou ter que considerar isso daqui um caso perdido. Porque eu não vou ficar forçando as raízes, correndo risco de ter problemas. Mas assim, dificílima essa remoção aqui. Uma droga, mas é o que é. Olha, eu vou dizer para vocês, no fim das contas eu tô de mau humor com o replante desse Warocqueanum aqui, mas ele nos traz uma boa possibilidade de aprendizado, que é o seguinte. Eu não consigo fazer a remoção de todas as raízes, de toda a fibra de coco das raízes, não tá legal. E eu não quero correr o risco de estressar demais essa estrutura. Então eu preciso pensar um substrato que, veja que essa parte principal da massa vai ficar centralizada aqui, mas vai haver um preenchimento nessa região em torno com o outro substrato que eu acabo de usar para replantar aquele Clarinervium ali. Então agora a gente precisa considerar o quê? Esse substrato novo tem que ser equilibrado de uma forma que ele vá conseguir conversar com o substrato antigo. Eles não podem ser totalmente diferentes, porque senão eu vou ter um problema de equilíbrio, em que a parte de fora vai estar com uma textura, uma umidade, e a parte de dentro com outra. Não vai funcionar como eu gosto que funcione. Então agora vamos tentar? Vamos tentar fazer as coisas funcionarem? Vamos? Meu Deus, vou ter que passar aspirador depois. Misturinha básica de substrato de orquídea e cactus, não tem nada demais aqui. Eu costumo colocar para o Warocque uma proporção um pouquinho menor de substrato de orquídea, porque ele gosta de um pouco mais de umidade nas raízes. Então, só que ainda assim é uma quantidade bem equilibrada e a planta continua bastante aerada nas raízes, mesmo com esse substrato um pouco mais denso. Porque é bem pouco mais denso. E agora a gente tenta encher esses buraquinhos aqui em volta. Vai funcionar? Vai ficar perfeito? Não sei. A planta vai gostar?
Não sei. Ela vai reclamar? Não sei. Com essa planta aqui, tudo é sempre meio místico, assim. A gente vai tentando entender. Aqui já tem uma raiz que é basicamente aérea, que eu vou direcionar ainda para o substrato. Algumas pessoas gostam de usar tutor nessa planta. Funciona bem, porque essa planta, quando está numa umidade... Quando ela está numa umidade alta, ela lança várias raízes aéreas. E de um momento em diante, você já não consegue mais fazer com que essas raízes... Você já não consegue fazer com que essas raízes aéreas corram para o substrato rapidamente, elas terminam dando uma secadinha e tal. Ter um tutor vai fazer com que grude rapidamente. É bem legal. Eu só não tenho um tutor aqui. Então a gente vai destutorado mesmo. Podia botar perlita aqui também, que eu pensei que eu podia colocar naquela e não coloquei. Mas não vou. Ok. Agora eu vou aproveitar aquela aguinha da rega que havia sobrado do outro Clarinervium. Devia ter feito isso, parando para pensar agora, não, porque ele tinha um pouquinho de apodrecimento de raiz, mas é aquilo, o ideal é uma coisa, o que acontece é sempre outra. Agora eu já consegui enxergar que o substrato parece bem regado. Parece, como é que eu posso dizer? Integralmente úmido. Na primeira e segunda passagem parecia que só uma parte dele estava de fato úmida. Perfeito, agora é só torcer para que nada dê muito errado. Porque como eu falei, o Aroque, ele é uma planta bem particular, que gosta de deixar bem claro, bem evidente quando não está satisfeita. E por isso é uma planta que muitos consideram difícil, porque ela é bastante intolerante aos nossos erros, que geralmente não são poucos. Eu não acredito que eu terminei. Mentira, eu não terminei, falta o Clarinervium grande, mas eu não acredito que, pro que eu me propus fazer, eu terminei. Eu tô exausta. Eu agora vou terminar de beber meu vinho. O Clarinervium grande vai ficar esperando para ser plantado em algum lugar. Ele tá na água agora, porque é o que tem para ele hoje. Porque eu não tenho um vaso para ele. Então é isso. Se você chegou até aqui, em primeiro lugar, parabéns, porque eu não sei como é que eu cheguei até aqui. E é isso.